Boa noite a todos. Antes de mais nada, muito obrigado a todos vocês que estão aí, que já entraram, que vão participar aqui conosco de mais um webinar aqui do Núcleo de Inteligência Artificial e Gestão de Projetos. Vou só pedir para vocês que a gente aguarde aqui uns 4 minutinhos, no máximo, só para a gente ter uma audiência um pouco maior, e aí a gente já começa. Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite. Em respeito a vocês que entraram aqui no prazo certo aqui conosco, sejam bem-vindos mais uma vez ao webinar de inteligência artificial em projetos e o novo standard, o novo padrão do PMI. Só alguns pontos que eu gostaria de mencionar antes da gente começar é que esse webinar é realizado pelo Núcleo de Inteligência Artificial e Gestão de Projetos do PMI Goiás, que, junto com os 15 capítulos do Brasil, se reuniram e têm desenvolvido pesquisa aplicada em gestão de projetos e inteligência artificial. E aí, o porquê desse tema, o porquê desse título, por que estamos aqui, né? O PMI ele lançou agora no último dia 9 de junho o primeiro padrão global de inteligência artificial que foi aprovado pela American National Society Standards, pelo ANSI, né? Agora me desculpa, mas me falhou. American National Standards Institute. Ele publicou esse padrão, né, como a gente vai gerenciar projetos, portfólio e programa baseado nessa realidade que a gente tem hoje de inteligência artificial. A nossa ideia aqui hoje, a nossa proposta é a gente decodificar, né, esse novo manual e a gente abordar e trazer situações, características e experiências que a gente vem vivendo nesse mundo digitalizado de inteligência artificial que a gente tem até então. Como eu mencionei, o Núcleo, né, ele é essa iniciativa que nasceu em 2024 dentro do PMI Goiás e se expandiu e hoje abraça todos os 15 capítulos do PMI do Brasil. E nós somos um núcleo de estudo e pesquisa, e o grande diferencial é que é um estudo e pesquisa aplicada, né? A gente tem hoje quase 50 pesquisadores de todas as partes do Brasil, algumas pessoas também de fora do Brasil, e o que a gente tem feito é produzido conteúdo e explorado temas de extrema relevância como esse de inteligência artificial, que tem gerado tantas oportunidades, mas também disrupções, né? Na nossa profissão e em outras profissões também. Então, esse webinar é uma das entregas que o Núcleo tem, e a gente tem uma série de outras entregas também. E aí, só falando, antes de eu convidar aqui os painelistas, eu vou explicar para vocês como que vai ser o formato que a gente vai ter. Primeiro, a gente vai fazer esse webinar, ele vai ser no formato de painel, né? Então a gente vai ter aqui, eu vou moderar as discussões e a gente vai ter 3 painelistas que vão se apresentar. Daqui a pouco eu já vou trazer eles aqui para o stage. E esse webinar ele vai ser dividido em 6 blocos, e cada bloco a gente vai explorar um tema diferente relacionado a esse standard que o PMI lançou e as oportunidades e os desafios que a gente vem enxergando enquanto pesquisadores, né? Então, eu vou começar aqui agora com os painelistas. Eu vou convidar aqui agora o primeiro deles, Fernando Machiavelli. Estou te movendo para o stage. Fernando, seja bem-vindo. Obrigado aí por ter aceitado o convite. Olá, Fabrício, boa noite. Olá a todos, boa noite. Prazer imenso estar aqui hoje, estar recebendo vocês, compartilhando, né, esse tempo e esse espaço com vocês. Eu sou Fernando Machiavelli, sou mestre em gestão de projetos, trabalho com gerenciamento de projetos e programas há mais de 25 anos
né, para não denunciar aí muito a idade. Sou responsável por uma das tribos, né, Fabrício, aqui do núcleo de pesquisa, onde a gente traz um olhar para a gestão de mudanças de pessoas, que é um componente bastante importante. A gente vai falar um pouco disso também ao longo do webinar hoje. Estou aqui à disposição, espero poder contribuir com todos aí. Obrigado, Fabrício. Show de bola, Fernando. Vou convidar aqui Jefferson Pinto para o stage também. Jefferson, está contigo. Obrigado aí por ter aceitado o convite. Olá, Fabrício. Olá, Fernando. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Bom, acho que agora é a apresentação, né? Então, eu tenho trabalhado na área de gestão de projetos já há alguns anos. Tenho formação na área de administração de empresas, fiz um MBA também executivo na área de gestão. Eu vivo em Portugal há cerca de 9 anos. Aqui na Universidade de Lisboa fiz o mestrado em gestão e agora estou no meio, digamos, do programa doutoral aqui na área de ciência e tecnologia, e a minha ligação com a gestão de projetos e agora com a IA. A ligação com a gestão de projetos já vão aqui alguns anos e agora aprendendo aqui um pouquinho mais sobre a IA também. Excelente. Obrigado, Jefferson. Vou mover aqui também o nosso terceiro painelista, Marcos Clems. Boa noite. Boa noite, Marcos. Obrigado aí por ter aceitado o convite. Está contigo. Show. Boa noite, Fabrício, Fernando, Jefferson, aí todo mundo que pegou um tempinho aí da sua noite para conversar um pouquinho com a gente sobre esse novo standard. Bom, meu nome é Marcos Clems, eu trabalho na área industrial há mais de 15 anos, gestor de projeto, PMP, certificado CPMI, e atualmente dentro da tribo eu sou líder da tribo 7, que ela é focada em confiabilidade da IA, certo? Sobre itens que trazem alinhamento e uma certa base para utilizar a IA na área de gestão de projeto. Então, fico muito feliz aí de poder participar e conversar um pouquinho com todos. Perfeito, perfeito. Obrigado. Eu vou mover vocês para o backstage, só para eu falar um pouquinho aqui alguns tópicos e já retorno com vocês daqui a pouquinho. Deixa eu só... Obrigado, Fabrício. Obrigado. Peraí. Agora que eu achei aqui, desculpa. Deu uma apanhadinha aqui da ferramenta. Beleza. Bom, vamos lá então, pessoal. Antes de eu começar, eu também queria me apresentar. Meu nome é Fabrício, é um prazer gigante estar aqui com vocês em mais um webinar, uma série dos webinários que a gente faz pelo Núcleo. Eu sou engenheiro civil de formação, tenho mestrado em engenharia civil e hoje faço doutorado em administração de empresas aqui nos Estados Unidos, moro aqui na região de Washington, D.C. Trabalho na Amazon Web Services, ou AWS, mais conhecida por todos. Eu sou gerente de programas na parte de engenharia e design de data centers, né? Então, estou aqui tanto do lado de usuário de inteligência artificial, mas profissionalmente trabalhando pelo lado da infraestrutura, né? Como que a gente consegue construir infraestrutura que permite que todo esse movimento de inteligência artificial aconteça, né? E sou, junto com o Vitor Rodovalho, eu divido aqui a gestão do núcleo de estudo e pesquisa em gestão de projetos aqui do PMI. E, como eu disse, é sempre um prazer estar aqui, a gente compartilhar um pouco de conhecimento, entender e propor algumas visões que a gente tem percebido ao longo dessa caminhada e, obviamente,
compartilhar, dividir e aprender com vocês. Fiquem à disposição para a gente, para compartilhar, para fazerem perguntas, e a gente vai endereçar todas no final. Antes da gente começar, eu queria liberar para vocês aqui uma série, são 3 perguntas sequenciais, né? Que é só para entender como que está o alinhamento de vocês, como está o nível de vocês. Deixa eu liberar aqui a primeira, e essa primeira, ela tem... Eu acho que todos vocês devem estar vendo aí agora. Qual que é a sua experiência em gestão de projetos? Vou dar alguns minutinhos aqui para a gente coletar as informações. Opa, tá bem interessante aqui. Então, mais de 40% são pessoas aí que têm mais de 10 anos de experiência, e ali em segundo lugar, de 0 a 2 anos de experiência, o que é maravilhoso, né? Então, a gente tem pessoas bastante experientes, mas pessoas também que estão ali numa fase mais inicial em gestão de projetos. Excelente, excelente. Então, esse aqui são os números que a gente tem até então. Vou mover para a próxima pergunta. Então, esses foram os números finais. 40% mais de 10 anos, quase 25% de 0 a 2 anos, em torno de 15% de 2 a 5 anos, em torno de 20% de 5 a 10 anos. Ok. Movendo para a próxima. Qual que é o seu conhecimento sobre inteligência artificial? Como que você considera o seu conhecimento? Bom, ficou bem, para não dizer empatado, quase empatado. Opa, deu uma mudadinha ali. Mas a gente está entre iniciante e intermediário. Hora iniciante, hora intermediário. Vou dizer que a gente teve aqui um empate técnico. Beleza. E a terceira e última pergunta... Com qual frequência você utiliza inteligência artificial no seu dia a dia? Excelente. Acho que aqui a gente já tem uma visão interessante de que 76%, quase 77% das pessoas utilizam inteligência artificial múltiplas vezes ao dia. O que é interessante e o que faz esse webinar ter ainda mais sentido, né? A gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de gestão de projetos, a gente está juntando os dois e a gente está falando do novo standard do PMI. Então, só recapitulando, então a gente tem pessoas com mais de 10 anos de experiência, onde a gente teve mais votos, iniciante intermediário, em conhecimento de inteligência artificial ficou ali meio a meio, e por último, vocês estão usando inteligência artificial múltiplas vezes ao dia. Então, perfeito. Acho que isso dá um horizonte bem interessante, e a gente vai adequar as nossas falas, os nossos exemplos, para conseguir ter a linguagem correta para a realidade de vocês. Bom, entrando aqui propriamente dito, qual que é a ideia nossa aqui hoje? A nossa agenda, digamos assim, é a gente explorar o porquê que esse manual foi feito, né? Como que funciona o que a gente chama de esqueleto dele, né? Que a gente tem ali princípios, domínios, fases. Tem uma parte importante, que ela é tão importante que ela tem um capítulo bastante extenso no manual,
que é a parte de governança e como que a gente faz para governança ética e manter o humano no circuito. Eu acho que o PMI já está trazendo isso de forma bem transparente sobre qual é a visão dele de inteligência artificial. E aí, depois que a gente explorar todos esses temas ao longo dos blocos que eu mencionei anteriormente, a gente vai abrir para as perguntas de vocês. E aí, assim, para começar, o porquê desse standard, né? Por que o PMI, que tem já tantos outros standards, né? O PMBOK é o mais famoso e mais completo deles, mas, assim, por que o PMI ele precisou criar um padrão só para inteligência artificial, né? Se a gente já tem o PMBOK, que já fala de gestão de projetos, e se a gente estiver implantando IA, a gente pode entender que a gente está implantando um projeto. Mas, assim, quais são os pontos, né? Por que mais um? E tantos outros que a gente tem. E aí a resposta, na nossa perspectiva, é de que projeto de inteligência artificial, ele falha por motivos que os nossos métodos clássicos não foram feitos para tratar, né? Quando um projeto tradicional ele dá errado, a gente costuma sempre lembrar daquele tripé, né? Prazo, escopo, custo, né? Estourou o prazo, fugiu do escopo, gastou demais, isso é bem relevante no dia a dia do gestor de projeto. Mas o ponto interessante é que um projeto de inteligência artificial, ele é tão diferente que ele... Deixa eu só fazer uma coisa aqui, pessoal. Beleza. Ele é tão interessante que ele falha por motivos diferentes. E que tipo de motivos são esses? Um deles, e talvez um dos principais, é dado. E por que dado? Tem uma frase que a gente costuma falar muito no núcleo, que é: uma inteligência artificial ela é tão boa quanto os dados que foram utilizados para treinar ela, né? Então, assim, se você não tem dado, ou se os dados que você tem não são adequados, não são confiáveis, não estão minimamente validados e organizados, não tem como que uma ferramenta que vai ser treinada a partir desses dados te produza alguma informação relevante. Mas, além dos dados, pode ser que os dados sejam relevantes, mas se essa ferramenta não te prover transparência de possíveis decisões, orientações, sugestões que ela está sugerindo para você, isso também não funciona. E esse projeto vai falhar, porque, assim, se o PMI entende que ele tem que manter o humano no circuito, o que a gente precisa garantir, então, é que as ferramentas nos auxiliem a tomar melhores decisões, e para que a gente consiga tomar melhores decisões, a gente tem que entender qual foi o processo que ela utilizou para, de repente, demonstrar aquilo que ela está sugerindo como possível ação ou possível solução para um determinado problema que a gente teve, né? E aí, assim, quando a gente fala de gestão de projetos, quando a gente entra na parte do PMBOK, quando a gente entra na parte ágil, esses métodos eles são ótimos, mas eles foram desenhados, criados, elaborados para um mundo onde você tem entrega previsível. E aí eu acho que esse é um ponto bem interessante, é que a inteligência artificial, quando você está num processo de desenvolvimento de um projeto de inteligência artificial, esse processo ele é 100% iterativo e orientado a dados por natureza. Isso muda completamente o jogo. Porque, assim, se você não gasta um certo tempo e faz múltiplas iterações de dados, você não tem previsibilidade nenhuma de como que esse projeto vai avançar. Então, assim, digamos que sendo bem crítico, assim, digamos, você não planeja e executa. O que, na verdade, você faz é você experimenta, treina, ajusta e volta, e esse ciclo ele vai ficando constante. Essa é a cara de um projeto de inteligência artificial. E aí o que o PMI fez foi exatamente trazer um padrão que falasse essa língua, que mostrasse, olha, trazer esse tipo de conscientização de que projetos de IA, eles são diferentes por natureza.
eles precisam, a maneira que ele vai ser entregue, a maneira que ele vai ser gerenciado e todas as cadências de execução, processos e etc., tudo isso é muito diferente dos projetos tradicionais que a gente está acostumado. E aí, assim, como que o PMI chegou nisso? O PMI publicou esse standard no dia 9 de junho, mas e aí, né? Baseado em quê? E aí uma coisa que é interessante é que, como tudo que o PMI faz, as coisas não acontecem da noite para o dia, né? Ele veio criando uma trilha bem interessante de inteligência artificial e gestão de projetos e como que essas duas realidades estão se cruzando. Então, assim, lá atrás ele já veio publicando, ele fez a aquisição de uma empresa que tinha um framework de gestão de projetos, que era a Cognilytica. A Cognilytica ela tinha uma certificação também, e ela foi incorporada dentro do PMI, né? E aí o PMI fez os ajustes necessários e criou o que a gente chama do framework de CPMAI, que CPMAI ele significa Cognitive Project Management e Artificial Intelligence. E aí, assim, ele veio avançando quanto a isso, né? E ele lançou essa certificação oficial. Já tinha uma versão, né? Quando comprou a Cognilytica, tinha uma versão do CPMAI e ele fez os ajustes. E em 30 de setembro de 2025, ele fez, depois de ter feito esses ajustes, ele lançou a versão oficial PMI, que ele chamou de PMI CPMAI, né? Que incorpora muito do que já vinha da Cognilytica, mas adicionou, digamos, o tempero PMI em tudo aquilo que vinha sendo feito. E aí, isso vem sendo bastante discutido e massificado nas publicações e nos eventos do PMI globalmente. E aí, agora, em 2026, a gente vem com mais esse avanço, né? E aí, digamos que a gente alcança um topo dessa construção que ele vem ao longo do tempo, que é ter um standard para ser um padrão global em como gerenciar a inteligência artificial em projetos, programas e portfólio. Então, assim, queria falar, a minha ideia era passar um pouco desse overview do porquê desse standard, por que isso surgiu agora, qual que é a estratégia que o PMI tem adotado, como que isso vem evoluindo ao longo do tempo e a importância dele. E aí, pensando nesse porquê, nessas características que eu trouxe, a minha intenção agora é chamar aqui o Fernando Machiavelli, e aí a gente vai dar um passo na direção de falar especificamente, entrar dentro especificamente do standard. Deixa eu subir aqui, Fernando, para o stage. Maravilha, Fabrício. Acho que já estou com vocês aqui. Beleza, Fernando. Cara, duas coisas que eu queria que a gente discutisse aqui. Eu vou falar uma que ela é, digamos, mais conceitual e filosófica, e depois a gente entra ali no esqueleto do standard propriamente dito. Uma coisa que a gente tem falado bastante, né, no núcleo, nas nossas discussões, é essa percepção clara que a gente tem hoje, que é interessante a gente compartilhar com a comunidade, que a gente está vivendo hoje com a face dupla, né? A gente tem, nós somos gestores de projetos, programas e portfólio que estamos aqui estudando, aprendendo, experimentando ferramentas para usar no nosso dia a dia, né? E a gente tem, por outro lado, a nossa realidade é que daqui a pouco a gente vai estar também, ou talvez até várias pessoas que estão nos assistindo aqui hoje já estão gerenciando projetos que estão implantando inteligência artificial nas empresas. E aí a gente fala que a IA hoje, no mundo de gestão de projetos, tem essa dupla face. Qual que é a sua visão sobre isso? O que você entende? De que maneira isso tem impactado ali a carreira, a vida do gestor de projetos? Fabrício, acho que respondendo essa pergunta, né, definitivamente, para nós que atuamos na gestão de projetos, a IA tem essa dupla face, né? Uma ferramenta que nos ajuda a organizar o nosso trabalho, a tornar a nossa vida mais produtiva, a reduzir a carga de trabalho operacional, que é aquela carga que existe aí no gerenciamento de projetos de forma
tradicional, né, que a gente já conhece há muito tempo. Esse vamos dizer assim, a face A. E a face B é o desafio que as empresas têm de colocar IA para rodar nas organizações. E aí entra o nosso papel como gerente de projetos para fazer para ajudar as organizações, as empresas, a colocar as soluções de IA no ar, né? Então, esse seria o lado B, a face B, né, da IA no gerenciamento de projetos, né? Isso. E que já é um senhor desafio, né? São duas faces que já gera um desafio enorme. E tá, beleza. Partindo desse ponto, né, que a gente tem essas duas faces, né, tanto de incorporar ferramentas quanto gerenciar projetos que vão desenvolver soluções de IA para as empresas, eu queria que você falasse assim, se uma pessoa que ainda não viu o documento, o que você entende que é o esqueleto desse documento, o esqueleto desse standard? Porque, assim, provavelmente muitas pessoas aqui está sendo a primeira vez que está ouvindo falar sobre isso, né? E aí eu acho que eu queria ouvir de você, que você explicasse para todos, assim, na sua visão, como que ele está estruturado, qual que é o esqueleto dele e quais estratégias que as pessoas podem adotar. Legal, Fabrício. Antes de falar especificamente do esqueleto, tá? Eu queria vou colocar como uma dica, né? Existe um livro que eu li algumas vezes e gosto de utilizar, que se chama How to Read a Book, Como Ler um Livro. O autor é o Adler. Então, ele nos ensina nesse livro a melhor forma, né? Uma forma que eu acho muito eficiente de você ler um novo material. E a gente que está na área de gerenciamento de projetos, né? A gente tem um desafio que é quando se lança um novo standard, quando você tem um novo PMBOK, ou seja, o PMI está sempre, né, nos fornecendo materiais importantes, tá? E o que o Adler diz o primeiro passo, a primeira forma de leitura, quando você vai ler qualquer tipo de material, é você ler a estrutura, sem se preocupar muito com o sentido do que está escrito ali. Então, essa primeira leitura, né, você olha o esqueleto. Numa segunda leitura, você faz um aprofundamento para entender a estrutura. Numa terceira leitura, aí você vai fazer uma leitura mais aprofundada e detalhada. E existe um quarto tipo de leitura, onde você vai confrontar autores diferentes ou conteúdos diferentes. Tá? Dito isso, o standard está estruturado da seguinte forma. A estrutura dele, né? Nível 1 de leitura do Adler. Ele tem 7 capítulos. Esses 7 capítulos eles passam por 8 princípios, que seriam o porquê da existência do standard. Além dos 8 capítulos, ele fala de 5 domínios, tá? Que seria o onde, né, a gente vai aplicar esse conhecimento do standard. 7 fases do ciclo de vida de um projeto de IA, né, que vai desde o entendimento das necessidades de negócio até o descomissionamento de um modelo, de uma solução que não está mais sendo utilizada, falando também de customização, aplicação da AI no gerenciamento de projetos, que é o que nos interessa como gerente de projeto no nosso dia a dia, framework de uso e, por fim, né, não menos importante, mas extremamente conectado com tudo que a gente está vendo, ética e questões legais. Né? Então, esse é a estrutura geral aí do documento, né, que você faz uma leitura ali, nível 1 de Adler, você extrai essa estrutura. Não, bacana. E uma coisa que eu acho bem interessante, eu acho que isso é um pouco da mania que a gente aprende quando está estudando para PMP e para outras certificações, é que a gente foca ali bastante na parte estrutural, né, de, como você mencionou ali, dos princípios, dos domínios, das 7 fases e tal. Mas é interessante que o PMI ele traz uma estruturação muito importante na parte ética, legal, e ele fala muito do HITL, que seria o Human in the Loop, ou que é o humano no comando, né? E assim, não sei se você concorda comigo, e aí eu vou te passar a palavra, mas para mim, apesar de ter toda essa estruturação, o recado central dessa obra, digamos assim, é sobre como
o PMI enxerga o humano no circuito. Nós somos humanos, nós é quem tomamos decisões, IA é ferramenta. E aí eu queria voltar para você e te perguntar se você tem essa mesma percepção, se você concorda, se você tem uma visão diferente quanto a isso. Ô Fabrício, eu concordo com você. Eu acho que isso foi bem colocado e se conecta com algo que o PMI vem fazendo ao longo dos últimos anos recentes. Ele tem falado da transformação da nossa profissão, né? Então, quem não olhou ainda, recomendo que dê uma olhada no site do PMI sobre o MORE, né? Que é uma, vamos dizer assim, uma nova visão do PMI, uma visão que o PMI traz para complementar o papel do gerente de projetos, e ele está muito conectado com essa questão do human in the loop, do humano no circuito. E se a gente pensar no tipo de tarefa que a AI ajuda a gente a executar, que é aquela tarefa operacional, gerenciar risco, né, criar cronograma, fazer relatório e tudo mais, o MORE ele se torna extremamente importante porque o nosso papel vai ser muito mais, como você falou, Fabrício, tomadores de decisão, trazer o olhar ético, o olhar legal, trazer, né, a visão de entrega de valor da AI para o negócio. Então, eu acho que isso se conecta muito com essa visão de ter um humano, né, pilotando. Então, a gente vai delegar tarefas para a AI como gerentes de projeto, mas a gente continua sendo o líder, a gente continua sendo o responsável pelo resultado dessas tarefas, né? Eu acho que esse é o ponto que eu tenho como visão aqui, opinião. Excelente. Excelente. Não, beleza. Deixa eu só... Peraí que eu perdi vocês aqui da tela. Opa, achei. Então. Excelente. Sem dúvida. E, Fernando, obrigado aí. Obrigado Eu que agradeço. pelos pontos que você colocou. Eu acho que a gente tá bem alinhado assim, sobre o documento, sobre como que ele é estruturado e os pontos importantes. E aí eu queria solicitar de que eu queria convidar o Jefferson e o Marcos, porque a intenção nossa é que a gente falou aqui brevemente sobre o esqueleto, sobre as estratégias de como estudar e quais são os pontos centrais, mas eu acho que é tão relevante essa parte tanto do esqueleto quanto do domínio, que eu queria chamar aqui tanto o Marcos quanto o Jefferson, para a gente entrar um pouquinho mais fundo sobre os 8 princípios. Eu vou só te mover aqui para o backstage. E vou chamar aqui tanto o Jefferson quanto o Marcos. Beleza, beleza. Bom, Marcos, Jefferson, a gente estava aqui, né, com o Fernando comentando a respeito do esqueleto, né, do standard. E aí, eu até coloquei aqui para facilitar para a gente um slidezinho aqui, bem básico, para ajudar aqui na conversa, né? Peraí que eu só tô... Beleza. Só o Fernando mencionou brevemente, e aí eu só vou dar uma lembrada aqui rápido de que quais são esses 8 princípios que o PMI menciona lá no padrão dele. Bom, primeiro, valor estratégico. E esse valor estratégico está totalmente ligado no valor que a IA entrega. O valor que a IA entrega é quem vai guiar toda a iniciativa. Se isso se isso não tiver percebido, é quase que certo, 99,9% certo, de que esse projeto vai falhar, né? Riscos, né? Ou seja, gerir os riscos únicos da inteligência artificial com supervisão humana. Então, aqui, volto no que a gente estava conversando com o Fernando sobre esse peso que o PMI traz da supervisão humana, do humano no comando. Governança e compliance, quem decide, leis, normas, pessoas e cultura, pessoas como força motriz, cultura e AI literacy, que é quanto que as pessoas sabem, se desenvolvem e entendem o que está em jogo ali com a inteligência artificial. Ética e responsabilidade profissional, então a gente está falando ali de transparência, e eu acho que isso é bem interessante, porque toda essa expansão que a gente tem tido com inteligência artificial, quando a gente fala de ética,
existe uma associação muito direta com transparência e uma palavrinha traduzida do inglês para o português, que eu acho que ela fica meio estranha, mas que a gente chama de explicabilidade, né? Ou XAI, ou Explainable AI. E aí, o sexto, engajamento de stakeholders, né? A gente está ali focado em alinhar expectativas de forma contínua, otimização e inovação, melhoria contínua pela sinergia humana e inteligência artificial, reforçando mais uma vez que essa dupla trabalha em conjunto, em sinergia. E, por último, não menos importante, qualidade de dados, né? A IA, ela é tão boa quanto os seus dados. Se você não tem dados que reflitam a realidade das empresas e dos projetos ao qual você está gerenciando, não tem como imaginar que a inteligência artificial vai ter, através de um milagre, te oferecer informação importante para conseguir avançar. Então, assim, eu vou parar o compartilhamento, a ideia era só dar uma reforçada assim, em quais são esses 8 princípios. E aí, Marcos e Jefferson, uma das primeiras perguntas que eu teria, um tópico assim, para a gente debater, é que, beleza, a gente tem esses 8 princípios, só que valor estratégico, ele é descrito como um item central. Ele está ali no centro de todos os princípios. E aí, qual que é a ideia, né? E aí, é até uma pergunta que eu trago para vocês. Por que o ponto de partida de qualquer iniciativa de inteligência artificial é valor e não tecnologia? E aí, o porquê dessa pergunta é porque, tipo assim, tecnologia, nós estamos falando de tecnologia, né? É uma ferramenta de tecnologia, de transformação digital, e é natural a gente pensar que um dos princípios ou dos pontos mais importantes é a própria tecnologia. Mas o PMI traz o valor estratégico como estando no centro de tudo. E aí eu queria entender aí de vocês qual que é a perspectiva, como que vocês enxergam isso. Bom, eu vejo que nessa linha, né, a gente teve algumas ondas, né, dentro das grandes áreas de gestão, né? Vamos falar aí da qualidade, né, e etc. Eu acho que sempre elas conseguem ter um embasamento e uma estrutura quando elas estão alinhadas com o valor estratégico da empresa. Não adianta trazer a inteligência artificial como se ela fosse o salvador da lavoura, né? Como se ela fosse trazer do chão aquilo que não está crescendo, né? Então, ela é uma ferramenta como qualquer outra, né? E ela vai trazer os resultados conforme o tempo que ela precisa para isso, né? Também outro ponto, não é do dia para a noite que um agente funcionando ele vai resolver todos os problemas da sua empresa, né? E o ponto principal, né, é como a gente fala que a gente precisa da tecnologia rodando, então quanto mais cedo e com frequência eu vou trazendo valor agregado, mais rápido e maior confiabilidade a ferramenta traz para o sistema, e mais alinhado, mais oportunidade a gente vê dentro do valor estratégico para acelerar os processos e os desafios dentro da companhia. Lembrando sempre que usar uma inteligência artificial ela tem um risco, né? E precisa de pessoas com conhecimento para sustentar a tecnologia, como qualquer outra tecnologia. Sim, sem dúvida. E aí entra muito aquela parte da iteração, né? Porque, assim, à medida que você vai avançando, se você não vai mantendo aquele ciclo iterativo, pode ser que você está avançando para um próximo passo que está carregando demais a sua planilha de risco e que você pode ser que chegue num ponto que você não tem estratégia mais para lidar com ele, né? Então, isso é realmente muito interessante. E aí, Jefferson, uma coisa que eu queria te perguntar, a gente acabou falando aqui, tanto quanto no começo eu comentei com o Fernando, o Marcos trouxe alguma coisa disso também, e aí eu queria ouvir de você essa parte de que, beleza, a gente tem que os princípios, eles estão todos interconectados, né? Mas, assim,
apesar de eu ter colocado que dados ele estava no final, se a qualidade desses dados falhar, na sua opinião, ele leva quantos princípios junto embora com ele, sabe? Bom, ele é aquele colega que está sentado com toda a gente ali no banco e quando pega nas costas cai todo mundo. Excelente. Então, assim, ele leva a coisa toda, né? Porque assim, nós aqui nós estamos passando por um momento em que nós estamos falando aqui de uma tecnologia, digamos assim, e que o combustível dela é mesmo o dado, né? Então, aqui é muito importante e o PMI acerta nesse standard em vários pontos. E um deles é realmente voltar aqui digamos aqui, a uns princípios dentro desse ponto, né? Porque o dado precisa de precisão, né? Ou seja, o dado não pode estar errado, né? O óbvio precisa ser dito. Então, ali eu tenho o dado correto. O dado precisa estar completo, não é? Ou seja, eu não posso ter informação faltando. O dado precisa estar consistente, não é? Eh, o dado precisa ser atualizado, né? O dado precisa ser atual. O dado precisa ser válido, não é? Então, onde eu espero número, não pode ter letra. E o dado precisa de contexto. E aqui é uma coisa um pouquinho mais nova aqui da nossa era, né? O dado sempre foi assim, número de vendas, pessoas alocadas, sempre foi assim. E agora, com o LLM, é interessante contexto, né? Então, é muito importante que o dado faça sentido para o negócio, dado que não foi à toa, pegando aqui um pedaço do que o Marcos falou e o tema, valor estratégico, né? Então, as coisas elas estão todas interconectadas, mas olhando para dado, o dado só vai agregar valor ao negócio, vai conseguir contribuir com valor estratégico se ele cumprir essas esses 6 subtópicos que o PMI acertadamente nos relembrou aqui. Interessante. E eu acho Isso. que é muito importante, porque... E pronto, assim, só completando a quali Pode seguir, já. tem um delayzinho aqui. Tá. Não, então, é porque junto com a qualidade dos dados, a gente volta mais uma vez com o humano no circuito, né, o human in the loop. Então, o humano no circuito é mais uma vez importante, porque desde a geração, ou seja, alguém precisa estar responsável pela fonte de dados, cumprir esses requisitos, digamos, esses 6 pontos, e depois também durante o processo ir avaliando, né, para saber se esses dados estão coerentes, se fazem sentido, se estão, cumprindo aqueles requisitos, e depois a saída, né. Então, o resultado que eu obtenho faz sentido, eu preciso sempre do human in the loop, do humano no circuito, né. Daí a importância, por exemplo, de ter as pessoas capacitadas, ou seja, note que tudo que a gente falar vai estar interligado, né. Então as Sim. pessoas capacitadas e com a literacia, né, ou com a alfabetização em dia, tudo isso vai ser, facilitado, até que nós cheguemos a um ponto disso ser óbvio, tal como o uso do Microsoft Office é nos escritórios e na nossa casa até hoje, né. Não, e é excelente esse ponto, porque assim, é, e eu acho que isso é extremamente disruptivo e transformador para a carreira do gestor de projetos, porque assim, é, cara, o gestor de projetos, ele geralmente, né, digamos assim, que no pacote de skills deles ali, ele fala assim, não, peraí, beleza, eu tenho que ser muito bom ali no escopo, eu preciso fazer uma gestão adequada ali de stakeholders, eu preciso garantir que o valor está sendo percebido e entregue e percorrendo ao longo do ciclo. Mas, cara, a gente está trazendo com igual importância, se não dizer, talvez até com mais importância, toda a estratégia de dados. E pode ser que, quando a gente entra nesse nível,
o gestor de projeto não necessariamente tem um conhecimento super avançado sobre, peraí, como que é esse dado, como que eu gero esse dado, como que esse dado percorre o ciclo de vida desse projeto. Então, assim, isso é uma das coisas que a inteligência artificial já automaticamente, na minha visão, gera disrupção na carreira do gestor de projetos. A gente está adicionando mais uma skill necessária. Nós, gestores de projeto, a partir do momento que a gente estiver embarcando em gerir projetos, portfólios de dados, de inteligência artificial, a gente precisa entender de dados. E, assim, a gente precisa entender bastante sobre isso, porque isso é o garantidor, ou talvez um dos fatores que vão estar intimamente ligados ao valor estratégico dessa iniciativa ou desse portfólio, e que lá na frente vai ser percebido e vai ter sucesso. Marcos, Jefferson, acho que foi excelente. Acho que a gente destrinchou aqui um primeiro pedaço aqui do esqueleto, que era os princípios. E aí, Jefferson, eu vou pedir para você ficar, e aí eu vou trazer aqui o Fernando Machiavelli para a gente dar mais um passo no manual e aí a gente falar sobre os domínios, né, já que a gente já falou dos princípios. Deixa eu aqui subir... gente, por que eu não consigo? Aquele negócio, gerenciar projeto de inteligência artificial a gente consegue, mas mover o pessoal do stage para o backstage tá virando uma complexidade aqui, mas vamos lá. Fernando, eu mantive o Jefferson aqui, a gente estava falando sobre, entrando a fundo no manual, cobrimos a parte de princípios, e aí eu queria entrar na parte de domínios. E aí, assim como eu fiz na parte de princípios, eu coloquei um slide deck aqui, bem rápido, bem básico, só para lembrar quais são esses princípios. E você mencionou, né, que são 5, e aí vou só falar aqui brevemente quais são, e a gente entra aqui em algumas estratégias para discutir. Bom, 5 domínios de performance, está lá no standard, a gente vai falar deles daqui a pouco. Quais são? Gerenciar a expectativa dos stakeholders. Aqui a gente está falando de gestão de mudanças, de entender, de aceitar e contribuir para que a inteligência artificial funcione. Definir o escopo da inteligência artificial, garantir que a IA entrega valor aos stakeholders priorizados. Isso é um ponto bem importante. Stakeholder precisa ser priorizado. Senão você entrega informação igual para todos eles e isso não funciona. Projetar arquitetura com qualidade e confiabilidade. E aí a gente está falando ali de qualidade, confiabilidade no design dos sistemas que vão ali embarcar a inteligência artificial. Executar as metas estratégicas de inteligência artificial. Sim, a gente está aqui começando a falar de que inteligência artificial tem que ter meta estratégica. As empresas precisam entender o que elas querem obter disso e como que isso vai funcionar dentro de um portfólio, de um programa e de um projeto. E, por último, gerenciar riscos e incertezas. E vamos lá, né, pessoal? Inteligência artificial e tudo isso, esse movimento que a gente está vivendo, não tem nada que envolve tanto risco quanto incerteza quanto esse que a gente está vivendo, né? Então, assim, como que a gente protege a organização para maximizar as oportunidades que essa tecnologia tem gerado. E aí, o que o PMI traz como fio condutor, novamente, o humano mantendo no centro de todas as decisões. Human in the loop, eu acho que, cara, não sei quantas vezes o manual menciona nisso, mas são várias as vezes. Supervisão humana em cada domínio com o poder de intervir e sobrepor. Ou seja, ainda é o humano o tomador de decisões. Então, assim, coloquei esse slide aqui brevemente, só para servir assim, de combustível, como a gente mencionou agora há pouco, para 2 tópicos que eu queria trazer para discussão aqui. Um deles é um PMO. Vamos entrar aqui num assunto de PMO. Um PMO que nunca tocou em inteligência artificial anteriormente, né? Quando ele olha para esses 5 domínios, ele, digamos que, congela, né? E aí, na prática,
por onde que a gente começa e qual domínio, para vocês, é um dos mais subestimados? Eu acho que quando a gente olha para os domínios, né, sem dúvida nenhuma, a gestão de stakeholders talvez seja um dos mais subestimados, né, porque quando a gente pensa no sucesso de um projeto de IA, a expectativa do stakeholder é o que vai definir no final do projeto se aquilo foi atendido ou não. Então, expectativa e que está muito relacionada com o escopo, né? Porque, assim, eu entendo o stakeholder, o que ele busca, o que ele está pretendendo atingir com a IA, define um escopo, né? E aí as duas coisas, elas andam aí de mãos dadas, né? O que você acha, Jefferson? Não, é isso mesmo. Essa parte é fundamental e depois tem uma outra também, né? eh, que é a questão da qualidade, confiabilidade, riscos, né? Então, quando a gente avança para o tema da arquitetura que o PMI coloca, é muito importante a gente perceber a importância da governança, né? Mudando agora de assunto, mas sempre na integração. A governança é muito importante e nós podemos lembrar da nossa clássica matriz RACE, né? Então, quem é que faz o quê, não é? Então, num projeto de IA, seja enquanto importante nós definirmos essa governança. A matriz RACE é basicamente isso. Então, quem é responsável pela geração dos dados, pela confiabilidade, pela verificação. Então, essas coisas que parecem nos básicas, que vêm lá do PMBOK ainda, são agora muitíssimos cruciais, porque nós estamos falando da tal accountability, né? Então é importante. E depois também, obviamente, a questão dos riscos, que já é uma área clássica, mas que agora também é ainda mais crítica por uma questão óbvia de privacidade, de dados e de informação de negócio, né. Sem dúvida. Eu acho que um ponto que eu acho interessante é que essa parte de riscos e incertezas, agora a gente está, enquanto gestores de projetos, a gente precisa identificar ameaças e oportunidades específicas de inteligência artificial, né? Identificar ameaças e oportunidades específicas à questão de supervisão humana, né? Em que momento que a gente falava sobre isso em gestão de projetos tradicionais? Então, assim, realmente é bastante disruptivo. Então, assim, a gente falou aqui brevemente, né, dos domínios, falou dos princípios, e aí eu queria entrar num ponto bastante interessante, que é a parte de governança, a parte ética, a parte legal e essa parte do humano no comando, no centro. E aí eu queria trazer aqui o Marcos, porque o Marcos é o cara que tá lá no núcleo, a tribo dele é extremamente focada nisso, e aí eu queria trazer ele para cá, junto com o Jefferson, para a gente abordar esse bloco de governança, ética e parte legal. Fernando, daqui a pouco te puxo de volta. Combinado. Marcos, queria passar com você nessa parte que, como eu mencionei anteriormente, esse standard veio muito. É interessante o tamanho da relevância que ele trouxe para essa parte de governança, parte ética, legal. Acho que a parte de governança a gente já vinha esse movimento evoluindo ao longo do tempo nos manuais, os standards do PMI, mas essa parte ética e legal focada na gestão de projetos, acho que veio muito forte, ganhou um capítulo e um capítulo extenso em relação a isso. E aí, um dos pontos que eu queria ver é que o padrão ele separa governança, né, que está ali focado em direção, de compliance, né, que a gente está falando ali mais de verificação. Na sua visão, na prática, o que precisa existir
para que a gente consiga dizer que um projeto de inteligência artificial está sendo governado, que ele está ali imerso dentro de uma estrutura de governança e que ele está de acordo com aquilo. E aí eu queria ouvir de você quem que seria essa pessoa capaz de dizer isso e como que isso funcionaria. Bom, eu queria primeiro comentar que quando lançaram, no primeiro dia, eu falei, tem algum infiltrado na minha tribo? Só pode. Porque praticamente é o que a gente tá abordando aqui na tribo, estudando aqui na tribo e lançaram antes, né? Mas é legal pensar, eu acho que um exemplo legal trazer é igual quando você pede alguma atividade ou algum item de escopo, né, dentro do uma IA, e ele te passa as próximos passos, né? Clássico, né? A IA te dá os próximos passos. E tem muita gente que não lê e passa para frente. E às vezes esses próximos passos são um fundo sem fim, né? Então, o ponto principal da governança é papéis, políticas, decisões. Então, quando eu tenho definido quem é responsável por o quê, quem é responsável por aprovar o quê, que dá autoridade e notoriedade para o uso da ferramenta, né? E quando eu trago isso para compliance, então, por exemplo, a gente está aprovando, eu acho que não esse ano, é um ano político no Brasil, mas o marco legal da inteligência artificial está vindo. Tem muitos países, tem alguns estados nos Estados Unidos que já têm algumas leis relacionadas, normas de setor, como farmacêutico, por exemplo, né? Viés, e trazendo viés não somente viés dentro da empresa, né? Ou seja, trazendo para algum lado, favorecendo um outro, né? E políticas internas em geral. E como resolve isso, né? Trazendo uma mesa, né? Então, nada melhor do que um comitê que, trazendo toda essa gama de conhecimento e esse trabalho junto para integrar e trazer essa governança e discutir isso com transparência e responsabilidade. Não, excelente. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esses papéis eles precisam estar bem definidos com essas políticas e as decisões. E é isso, né? Quem é o responsável e que autoridade que essa pessoa tem e como que isso funciona nesse novo ambiente é extremamente relevante. E aí, como nesse bloco, né, digamos assim, como nessa etapa do standard, a gente está falando tanto da parte de governança ética e legal, mas com a questão do human in the loop, né, com o humano ali no circuito, achei nada mais justo de que eu queria ouvir do Jefferson, né, que lidera uma tribo no núcleo de cultura, de talentos e upskilling, né, de como que essas pessoas vão seguir evoluindo nesse novo cenário que a gente tem. E aí, o Jefferson, um ponto que eu queria ouvir sua perspectiva é que é bem claro assim no manual que o fio condutor de tudo que a gente tem é o humano no circuito. Isso é bem forte, mencionei isso diversas vezes. E aí, onde, baseado na sua perspectiva, baseado nas discussões que você tem da tribo de talentos e upskilling, onde que o humano é insubstituível? E quando a resposta certa aqui a gente não usa inteligência artificial, como que você vê essa parte? Como que você entende esse mecanismo, esse tópico? Sim, é interessante que nós estamos olhando para inteligência artificial e, mais uma vez, o fator primordial é o humano, né? Então, o fator primordial não é a tecnologia, é o humano. É o humano que faz tudo, inclusive a tecnologia, faz ela nos servir, e é para isso que ela existe. Então, é importante o humano em todos o ciclo, não é? Como a gente já comentou. Importante a supervisão de um humano em todo o trabalho que envolve a IA. Por quê?
Porque nós sabemos que isso não é um software previsível, não é? Principalmente quando a gente fala de IA generativa. Então é importante ter muita atenção a aspectos como a ética desde o design, né? Ou seja, eu preciso ter justiça, eu preciso garantir que não há discriminação naquele dado, não é? Então imagina que eu vou usar dados de alguma pesquisa de mercado, focando em pessoas com determinada classe social, ou determinada região, ou determinada renda, hã, e eu preciso saber até que ponto aquilo é realmente representativo para o meu negócio, para o meu mercado, né. Eu vou dar uma pincelada rápida, né, a explicabilidade, ou seja, eu preciso saber o que é que eu pedi para a IA e o que é que ela me respondeu, baseado em que critérios. Então, é como se a gente tiver qual foi o racional por trás daquilo. A rastreabilidade também, né. Então, onde é que as informações mais relevantes entraram, saíram, são armazenadas, onde é que elas podem ser acessadas, não é? A privacidade dos dados também. Então, hoje em dia, um negócio muito importante, primo da IA, é a anonimização das informações. Nós temos empresas aí de dados sintéticos, justamente por causa disso, né? E accountability, né? Mais uma vez, responsabilização, ou seja, IA não é responsável por nada, quem é responsável é sempre o humano, mais uma vez. Então, onde é que eu não vou usar a IA? Ora, onde eu não vou obter valor. E eu só, como nós falamos do dado, não vou obter valor quando eu tenho dado insuficiente, quando o dado é enviesado, quando há risco, não é? De não conseguir explicar como é que se chegou a determinado resultado, e portanto aquilo não gera valor para o negócio, né? E era aquele ponto principal. Então, aí não vale a pena. Se eu não consigo garantir esses pontos, né, com os dados e com a tecnologia que eu tenho, não vale a pena usar IA. Isso é super interessante e é um movimento que eu estou vendo ele crescer bastante aqui nos Estados Unidos. Não vou falar nome de empresas aqui por outras questões, mas assim eu tenho visto bastante discussões das empresas de criação e ou alteração de políticas internas, ao passo de para falar o que talvez deveria estar subentendido para todos nós. Nós somos os humanos, nós é quem tomamos decisões. Quem vai responder por essas decisões somos nós. Quem vai estar numa sala de reunião explicando o porquê que a gente deve avançar com o projeto A, o projeto B, ou porquê que a gente tem que mitigar esse risco A ou mitigar aquele risco B, somos nós humanos. Ferramenta, inteligência artificial, não dá para dizer que no futuro é o que vai ser sempre, mas com o que a gente tem até hoje, e no contexto de gestão de projetos que a gente vive, somos nós humanos quem tomamos decisão. Então, assim, isso é até para acalmar muito dos discursos onde a gente escuta, olha, mas e aí, a gente vai ser substituído? Não vai? Se eu não vejo isso acontecer, porque, de fato, isso não faz o menor sentido ainda, né? E eu não vejo que a gente vai caminhar nessa direção. Bom, acho que a gente falou aqui dessa parte do o que, dos princípios, do como, os domínios, e aí eu acho que a gente dá, a minha ideia agora é a gente dar uma passada na última parte ali, que seria as fases e o ciclo de vida, e aí Jefferson, eu vou te pedir para você aguardar a gente no backstage, que aí eu vou trazer aqui o Fernando, e aí a gente fica aqui com o Fernando e o Marcos. E aí novamente, a última vez eu prometo, eu coloquei aqui um slide deck básico aqui. Gente, vocês perdoam aí a formatação e tal, mas a ideia é que isso aqui não fosse o centro das apresentações, é só digamos assim, é só um ponto para ficar claro para todo mundo, especialmente o nosso público assistindo aqui, sobre quais são os pontos, né? Então, assim, a gente tem, última parte que a gente entra ciclo de vida, né? E primeiros passos. Como que esse projeto de inteligência artificial, qual é o ciclo de vida dele e como que a gente percorre esse ciclo de vida. Bom, esse ciclo ele é definido em 7 fases.
iniciação, planejamento, coleta e preparação de dados, desenvolvimento do modelo, implantação, monitoramento e avaliação, otimização e iteração, fim de vida e descomissionamento. Assim, se a gente começasse o webinar agora e falasse assim, olha, pessoal, esse aqui é o ciclo de vida de um projeto de IA, eu acho que todo mundo aqui já estaria chocado de cara, né? Porque é completamente diferente dos projetos tradicionais, e eu acho que essa era a ideia de trazer, de reforçar isso lá do começo, de que, olha, a gente vai passar por uma série de informações aqui ao longo do webinar, mas, assim, enxergue a coisa com um olhar diferente, porque, de fato, é diferente, né? Então... E aí, vocês devem ter percebido que em todos os slides eu fiz questão de colocar, né, que a gente tem o fio condutor, é o humano no comando, né? O humano ali fazendo parte do loop, e justamente por conta do quão recorrente isso é lá no nosso standard. E aí eu queria começar aqui comentando que o capítulo 4, né, toda essa parte dos ciclos de vida da inteligência artificial está no capítulo 4 do Standard, e aí, beleza, ele tem ali suas 7 fases, vai da iniciação, planejamento, até o fim de vida e descomissionamento. E eu queria ouvir de vocês qual dessas fases vocês, na visão de vocês, os projetos de inteligência artificial morrem, né? Assim, a gente vai percorrendo ali, mas dependendo de como a coisa estiver, ele vai morrer. E na visão de vocês, em qual que é a fase que isso mais acontece e o porquê? Quer comentar, Marcos? Bom, eu acredito que ele morre principalmente quando eu não tenho dado suficiente ou um dado adequado para isso, né? Então, por exemplo, iniciar um projeto de IA sem ter uma automação posterior, né? Anterior, quer dizer, né? Então, você não tem uma maturidade no processo, você não tem um controle do processo. Como que você vai trazer um agente para tentar resolver um problema seu que é um problema de processo, é um problema físico, né? Então, eu acredito que essa linha esse vale da morte que tem entre desenvolvimento e implantação, assim, que parece que ele entra em looping, as coisas não vira produto, não consegue produtizar isso, né? E aqueles projetos que a gente sempre tem em todas as empresas, que são os zumbis. Aqueles que a gente pega e eles ficam andando pela companhia, ninguém usa, ninguém sabe, né? Mas ele está no corredor andando por tudo, qualquer lugar, né? Então, eu acho que também esse monitoramento pós-implementação, para deixar ele vivo, né? E essa interação sempre acontecendo e sempre rodando, né? Então, acho que trazendo tudo isso junto consegue dar uma boa estrutura para ter sucesso em projetos de IA. Aqui eu acho que tem um ponto importante, complementando o que você falou, Marcos, que quando você, assim, olhar para o ciclo de vida, né, como referencial para a implantação, né? Você comentou, né, as 2 primeiras etapas ali, quando você está olhando para os dados e para escopo, né? Se você não tem essa base bem construída, você vai ter problemas, consequentemente, dali para frente. Nessa fase de desenvolvimento e implantação é onde os pilotos são testados, né? Você faz um piloto, você testa, e aqui você tem um grande potencial de vale da morte, porque nem tudo aquilo que funciona no piloto vai conseguir ser escalado para o restante da companhia, e aí você tem várias fricções que acontecem ali no meio do caminho, né? E aí entra, né, o papel, de novo, do ciclo de vida como uma referência para nós, gerentes de projeto, porque para cada etapa do ciclo de vida a gente tem que ter um nível maior de atenção ou menor de atenção, cuidados que a gente deve tomar em cada um deles. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que tem um ponto que é interessante também, e eu falo que é sobre essa questão de projetos morrerem,
uma das coisas bem interessantes que a gente tem é que a gente precisa ser bastante crítico, especialmente quando ele está surgindo, e entender se, de fato, aquilo que a gente está vendo ou até propondo é, de fato, um projeto de inteligência artificial. Eu comento muito no núcleo que na empresa que eu trabalho, eu faço parte de um grupo de embaixadores de inteligência artificial e mexe e vira, a gente tem aqueles hackathons, né? Pega lá problemas reais da empresa, distribui entre os grupos e os grupos vão lá, experimentam e exploram e trazem essas soluções. E aí é legal, porque assim, tem várias soluções que são ótimas, são legais, são bacanas, mas que aí a gente chega no ponto e fala assim, cara, show, realmente você trouxe uma solução para o problema. Mas não necessariamente isso passa por inteligência artificial. Assim, tem coisa que a gente fala assim, cara, se a gente melhorar o nosso processo, a gente já colhe o valor, a gente já colhe a melhoria. E tem outras que, assim, entrando na parte mais tecnológica, cara, se a gente rodar um Python, a gente resolve esse problema. Sabe, a gente não precisa entrar em todo um modelo de implantação, de solução de inteligência artificial para, de fato, endereçar aquele problema. Então, assim, eu acho que a gente precisa ser bastante pé no chão e crítico, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas ela é bastante comum nesse ambiente que é IA, é hype, né? Tem muito hype envolvido, e eu acho que nós, especialmente gestores de projeto, que nada mais somos do que executores de estratégias de empresas, né? Eu acho que a gente precisa ter isso bem claro em mente, de que, olha, nós somos os principais agentes de transformação e pilotos do sucesso daquela organização. Vamos lá executar o planejamento estratégico. E pode ser que tem um monte de empresa, acho que, não sei se foi o Marcos ou se foi o Jefferson que estava comentando outro dia, que é aquele assim, o que queremos, né? Aquelas imagens clássicas, o que queremos, né? Queremos inteligência artificial, e como implantaremos? Não sabemos, né? A gente não sabe, mas a gente quer, né? E aí, assim, então isso mostra uma falta de clareza muito grande sobre o valor e aí nesse ponto eu acho que um projeto de IA ele é similar com todos os outros. Se você não tem clareza, se você não sabe qual é o real objetivo que aquele projeto está se propondo, a chance dele dar errado é muito grande. Talvez a maior diferença é que no projeto de inteligência artificial ele dá errado muito rápido, né? E os outros ainda levam um pouco mais de tempo para esse dar errado acontecer. Então, assim, gente, de maneira geral, esse era, digamos, o objetivo nosso de cobrir no webinar. Deixa eu só mover o Jefferson aqui para o stage. Jefferson, eu estava só comentando aqui que, assim, de maneira geral, essa era a nossa estratégia, né, de conteúdo para cobrir aqui no webinar. A gente queria falar sobre o standard, mas não focar somente nele. A gente queria também trazer discussões relevantes que a gente tem no núcleo, nas nossas reuniões, nas nossas discussões entre tribos, né? E a gente entendeu que seria bastante interessante que a gente compartilhasse isso com a comunidade. É aquele negócio, o que é bom não pode ficar só entre nós, né? Eu acho que a gente tem discussões muito, muito interessantes e relevantes e exemplos e experiências que a gente vive nas empresas, em determinadas situações, que a gente discute bastante, né, nas nossas reuniões, nos nossos encontros, e por que não a gente trazer isso para a comunidade, trazer a nossa visão sobre a profissão de gestão de projetos, como que ela tem sido impactada por esse movimento de inteligência artificial, como que o PMI está se posicionando em relação a isso e como nós estamos, de certa maneira, executando essa estratégia do PMI, que é a gente gerar novos líderes, formar novos gestores de projeto para estarem capacitados e prontos para lidar com essa nova realidade. E aí, só antes da gente entrar, propriamente dito, nas questões, eu queria passar aqui para todos, tanto Fernando, Jefferson e Marcos, podem ir na sequência, considerações finais, agradecimentos e um fechamento de todos vocês aí, que aí a gente depois só fala de alguns projetos, de algumas iniciativas que a gente tem no núcleo e deixa aberto aí para o pessoal fazer as perguntas deles. Legal. Fabrício, eu quero agradecer, né, o convite, você, né, a presença do Marcos, do Jefferson, a todo mundo que se conectou aqui com a gente.
E aí já vou aproveitar para responder uma pergunta que foi feita aqui, né? A Beatriz pergunta se já existe alguma certificação para esse standard, né? Certificação para o standard propriamente dito, não tenho conhecimento ainda, tá? O que existe, sim, é a CPMI, que certifica, como o nosso colega comentou ali, o conhecimento, tá? Relacionado à implantação de projetos de IA. Inclusive, já deixo aqui, né, a atenção de vocês devem receber um convite aí logo em breve, de um webinar para falar, onde a gente vai falar sobre CPMI, aí, provavelmente agora no final de julho, né? E complementando o que foi dito sobre o standard, a gente vai aprofundar na certificação CPMA. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Beleza. Obrigado, Fernando. Jefferson? Sim, não, agradecer também todos os colegas aí, você, o núcleo também, e mais uma vez o núcleo está de braços abertos aí para novos colegas que quiserem se juntar a nós para pesquisar, né? Pode dar uma falhada. Em todo o texto, como que aquilo se relaciona com os princípios, com os domínios. Então, eu diria que a palavra-chave do texto é integração. Então, não tem como falar de uma coisa sem a outra. Não tem como falar de valor sem dado, não tem como tirar o humano do circuito. Então, as coisas são muito interligadas. O gestor de projetos está diante de um desafio diferente e é importante nós considerarmos isso. Jefferson, é bem interessante esse ponto. E aí, como você tocou nesse assunto, e é um assunto bem relevante com a sua tribo, tem uma pergunta aqui da Ana, eu vou colocar aqui na tela, que é focando no conceito Human in the Loop, traduzido pelo PMI, até que ponto vocês acreditam que devemos usar a IA para monitorar o sentimento e a comunicação dos stakeholders? Como estabelecer e monitorar esses limites? Achei fantástico aqui a pergunta dela. Bom, obrigado, Ana. E tinha que ser a Ana, né? Porque é nível hard. Esse aqui é aquela pergunta que você responde e aí já, congratulations, you pass it. Vira um doutorado. Bom, exato. Aqui é opinião, né, Ana? E assim, me parece que há uma necessidade de verificação aqui básica, primeiro, de privacidade, né, de uma questão ética ali. Eu iria mais para um lado mais fácil de gerir, no sentido de que, hoje em dia, nós conhecemos que nós temos aquelas matrizes em que nós posicionamos stakeholders como detratores, como apoiantes, não é? Então, eu iria para uma linha assim mais básica, de modo que eu saiba, com base nos feedbacks e no relacionamento que eu tenho com esses stakeholders, como posicioná-los para a minha leitura. Por quê? Porque na verdade, eu preciso saber para que eu quero essa informação. Então, essa informação é útil para mim para quê? Ora, eu quero levar os stakeholders, que são detratores ou coisa assim do gênero, ou seja, para quem não está acostumado com o termo, é alguém que não apoia o projeto, para aqueles que apoiam o projeto. Contudo, eu tenho níveis diferentes de influência desses stakeholders. Então, eu preciso que os mais influentes sejam mais apoiantes. E eu preciso trazer toda a gente mais para a parte dos apoiantes. Então, com isso em mente, ou seja, é aí que traz o valor para mim, eu tenho que verificar como é que eu uso a tecnologia para me ajudar, e pode ser a IA, né? Mas antes disso, tem aqui essa lição de casa para garantir. Excelente. Excelente. Marcos, está contigo a palavra. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, né? Eu acho que o recado que eu trago, eu fiquei muito impactado. Eu tive uma palestra faz alguns meses atrás, e no final da palestra eu perguntei para o palestrante emocionado com a sua palestra, o que eu faço no próximo dia. Ele comentou: primeiro, converse com o seu chefe para começar a ter governança de IA na sua empresa, né? De alguma forma que você tenha o controle, que você tenha pelo menos as regras do jogo,
né? E segundo, desenvolva um agente para te ajudar, seja ele aos poucos, seja ele um grande agente, seja ele alguém para te dar suporte. E por último, não esqueça que daqui a um tempo você vai precisar botar os tokens que você usa na sua inteligência artificial na gestão de custo, né? Então, não esqueça que isso um dia ele vai custar um ponto que você vai precisar adicionar lá dentro da sua gestão de custo. Cara, e isso... trazendo... desculpa. Pode falar. Desculpa. Pode seguir, pode seguir. Pode falar. Não, só ia comentar que isso é muito transformador, né? Se a gente for parar para pensar que, além da parte de dados, que é extremamente relevante, daqui a pouco a gente está falando, daqui a pouco, do tipo, muito, muito em breve, a gente está falando que, quando a gente estiver estabelecendo orçamento de projetos, a gente está falando também de custo de token, o que é fantástico. Então, se você tem algum projeto que você quer fazer de IA, faça agora, porque pode ser que daqui a um tempo seja um pouquinho mais caro, né? Uhum. Eu queria só responder uma pergunta aqui sobre governança do Cláudio. Ótimo. Sobre governança e compliance para IA. É urgente criar dentro dos PMOs essa função, criando um fluxo obrigatório para soluções como IA passando pelo PMO? Eu acredito não só no PMO, mas dentro do próprio gerenciamento do projeto. Adicionar alguns itens que trazem a gestão do dado e trazem a gestão das inteligências artificiais. Um dos temas da nossa tribo é como gerenciar projetos com IA. Todo mundo acha que, mesmo não fazendo projetos de IA, não precisa... Tem gente usando, mas não tem problema, né? Não, tem problema sim. Tem os mesmos problemas de viés, tem os mesmos problemas de compliance que trazem. Então, se a empresa tiver um PMO ótimo, eu acredito que isso tem que trazer dentro da estrutura, mas o gestor de projeto ele tem que trazer esses itens dentro das ferramentas de gestão de projeto dele. Excelente. Eu vou aproveitar, Marcos, que a Mary Herman, ela fez uma pergunta aqui que é relacionada com a minha tribo de priorização e seleção de projetos. E a pergunta dela é: quais os principais critérios para priorizar um projeto de inteligência artificial em um portfólio de projetos? Obrigado, Mary, por essa pergunta. E é extremamente interessante. E, para mim, o primeiro critério é valor estratégico, né? No manual, no standard, o valor estratégico vem como uma questão central. E, dada a importância dele, eu diria que esse deveria ser o principal ponto. E assim, se essa iniciativa não resolver uma dor real e mensurável e que esteja ligado a qualquer meta da organização, eu não acho que a IA é o fim, ela é o meio, né? E se o valor que ela pretende gerar não for claro, eu não sei se ela tem que entrar. De repente, a gente precisa priorizar outras coisas. Mas digamos que esse é muito filosófico, assim, né, e tal. Eu diria que, depois dele, eu diria qualidade de dados. Qualidade e disponibilidade de dados. Como a gente mencionou, inteligência artificial, a gente está falando de dado. Então, assim, isso é o que separa um projeto de inteligência artificial de outros tipos de projeto. Então, assim, se você não tem dado bom, se esse dado não está disponível, o projeto ele vai morrer na fase 2. Não importa o quanto que ele seja estratégico. Então, assim, no meu ponto lá na hora dessa priorização, valor estratégico, primeiro lugar. Segundo lugar, qualidade e disponibilidade dos dados. Eu acho que esses dois têm que ser os pontos principais. Óbvio que tem outros, né, que a gente pode discutir aqui, mas dado o nosso tempo e outras perguntas, eu focaria nesses dois iniciais. Tem uma pergunta aqui do David ou Davi.
Como vocês entendem a relevância de utilização de personas personalizadas e baseadas em questionários respondidos pelos principais stakeholders para antecipar expectativas das entregas dos projetos, principalmente nos que usam a abordagem ágil? Quem gostaria de pegar essa? Fabrício, eu gostaria de comentar essa aqui, né? Eu acho que os questionários eles são importantes quando você precisa de respostas massificadas, mas para projetos de IA, a minha recomendação é sente com os stakeholders, converse olho no olho, se você precisar de 1, 2, 3 conversas, porque um questionário muito provavelmente não vai capturar nuances ou coisas que estão nas entrelinhas do que o stakeholder está buscando e que você só vai conseguir identificar numa conversa olho no olho. E aí, como uma boa técnica de conversa, o ideal é que você tenha, para esse caso, cara, 2 pessoas participando dessa conversa. Um focado na interação com o stakeholder e alguém ali que vai estar tomando nota, prestando atenção em alguma coisa ou outra. Eu acho que isso faz muita diferença no resultado, principalmente no alinhamento de expectativas mais adiante. Sem dúvida, sem dúvida. Mais uma pergunta. Tratar da problemática dos dados seria de responsabilidade exclusiva da equipe do GP do projeto IA ou de uma parceria imprescindível com outros departamentos da empresa? E como tratar os problemas embutidos nos fluxos complexos de inteligências artificiais agênticas? Alguém gostaria de pegar esta? Fabrício. Olha, essa é um pouco espinhosa, né? Mas assim, e tem várias perguntas dentro dela. Começando pelo fim, existe o audit trail, né? Tem que depois pesquisar um pouquinho. O próprio Farhad comentou aqui também, ou seja, a tal da explicabilidade, você consegue, e rastreabilidade, tentar ir por esse caminho, depois verificar essa coisa, audit trail. E aí, a primeira parte, Fernando, eu comecei pelo fim. Se você quiser responder a primeira pergunta. Não, tranquilo. Não, o que eu ia falar justamente isso, Jefferson, né? São 2 perguntas de uma. Na primeira parte, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter consciência como gerente de projeto é que quando você fala de dados, a não ser que você seja especialista em dados, né, data engineering, data science, ou algo do tipo, você precisa, como gerente de projetos, integrar as equipes técnicas que vão estar trabalhando com isso, equipes de negócios e equipes estratégicas, porque se a gente puxar isso como uma responsabilidade exclusiva da equipe de gerenciamento de projetos, a gente corre 2 riscos críticos aí. O primeiro é deixar passar alguma coisa importante numa etapa que é fundamental para que o projeto atinja sucesso, e o segundo risco é sermos absorvidos por atividades técnicas que acabam nos tirando do foco de gerenciar o projeto, gerenciar a expectativa de stakeholder e gerenciar, né, aquele fluxo de trabalho dentro do que o próprio standard define, né, como, né, as etapas ali de gerenciamento de projetos. Essa é a minha visão nesse ponto. Excelente, excelente. Não, maravilhoso. Pessoal, a gente começou 5 minutos atrasados e a gente já está chegando aqui já em 5 minutos passado da hora, só para a gente manter essa consistência. E eu queria aqui agradecer todos vocês que participaram, especialmente aqui os painelistas, que, cara, é sempre um prazer dividir um palco aqui com esses feras aqui. A gente tem essa oportunidade de fazer isso mais constantemente nas reuniões do núcleo, nas conversas dos grupos que a gente tem, mas óbvio que quando a gente está junto aqui, falando para toda a comunidade um pouco do que a gente discute, é sempre um prazer muito grande e é uma honra muito grande dividir esse espaço com vocês. Muito obrigado. E, pessoal, o núcleo, a gente vai compartilhar com vocês alguns links, mas, assim, nós estamos fechando um ciclo agora de novos pesquisadores, outros ciclos virão, e assim, fiquem ligados nas nossas redes, em todos os nossos pontos de comunicação. Tem mais eventos para vir. No próximo dia 16 de julho,
vai ser o Dia Internacional de Inteligência Artificial, né? E a gente vai estar com um webinar num formato bem diferente, bem interessante, onde a gente vai ter ali os líderes das tribos em mesas virtuais e aberto para vocês entrarem, entender um pouco do trabalho que essas tribos vêm fazendo, das pesquisas, das ferramentas sendo desenvolvidas e o palco aberto para vocês perguntarem o que vocês entenderem e tendo a possibilidade de navegar entre as outras tribos. Então, assim, é algo que a gente vem feito. Tem mais webinars vindo, tem as publicações que a gente vem fazendo na nossa LinkedIn Newsletter, nas nossas redes sociais. Então, assim, fiquem ligados, tem muita coisa bacana. A gente tem uma meta nobre, que é a gente contribuir com a comunidade para que juntos a gente consiga sobreviver e ajudar as empresas a avançar com todo esse movimento que a gente tem. Então, a gente faz isso com bastante esmero, com bastante cuidado, mas que isso a gente tem colhido um resultado muito bacana. Então, boa noite a todos vocês, muito obrigado mais uma vez, e qualquer dúvida nos procure, LinkedIn, redes sociais, estamos por lá, e entre em contato que a gente está sempre animado a compartilhar conteúdo, responder qualquer dúvida que vocês tenham. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, boa noite. Pessoal. Até logo. Boa noite, até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite. Boa noite.